O fazendeiro milionário encontrou uma jovem escondida em seu curral e decidiu não entregá-la. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta dessas histórias que aquecem o coração, se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito e você também recebe todas as nossas histórias. Era início dos anos 80 e a fazenda Santa Helena despertava ainda antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O cheiro de terra molhada, misturado ao som distante do gado, fazia parte da rotina de Augusto Menezes, um fazendeiro milionário conhecido no vilarejo por sua disciplina, silêncio e postura firme. Aos 40 e poucos anos, ele havia construído tudo sozinho depois da morte precoce dos pais, transformando aquelas terras em uma das mais produtivas da região. Nunca se casou, nunca se envolveu em escândalos, e muitos diziam que ele se importava mais com a fazenda do que com pessoas. Naquela madrugada, Augusto acordou com um barulho estranho vindo do curral, algo fora do comum, até mesmo para quem vivia cercado de animais. Vestiu a camisa, pegou a lanterna e seguiu a passos firmes, imaginando que fosse algum bezerro solto ou um funcionário descuidado. Ao se aproximar, percebeu um movimento diferente entre as sombras, um som baixo, quase um choro contido. Apontou a luz e congelou ao ver uma jovem encolhida atrás de um monte de feno, suja de barro, roupas simples rasgadas e o olhar assustado como o de quem havia passado a noite inteira em fuga. Ela tentou se levantar ao vê-lo, mas as pernas falharam, e foi aí que Augusto percebeu que aquela moça não era uma ladra nem alguém da região. Ela tremia, não apenas de frio, mas de medo. Por instinto, ele pensou no que qualquer homem da posição dele faria naquela época. Chamar a polícia, avisar o delegado, evitar confusão. O vilarejo era pequeno, a reputação valia mais que dinheiro. Ainda assim, algo o fez hesitar. A jovem o encarava em silêncio, sem pedir ajuda, sem chorar alto, apenas esperando o que viria, como se já estivesse acostumada a decisões duras. Augusto perguntou seu nome, mas ela demorou a responder, olhando ao redor como se alguém pudesse surgir a qualquer momento. Disse apenas que se chamava Clara e que precisava ficar escondida por um tempo. Não explicou de quem fugia, nem por quê. O fazendeiro sentiu um peso estranho no peito, uma mistura de responsabilidade e curiosidade que ele não sentia havia muitos anos. Ele sabia que manter aquela jovem ali poderia trazer problemas, comentários maldosos e até conflitos sérios, mas também sabia que mandá-la embora naquele estado seria condená-la a algo pior. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Augusto tomou uma decisão que mudaria sua vida sem que ele percebesse naquele instante. Mandou que Clara o acompanhasse até a casa velha dos empregados, longe da sede principal, prometendo comida, descanso e silêncio. Enquanto caminhavam pelo terreno ainda escuro, ele sentia que, ao decidir não entregá-la, havia cruzado uma linha invisível entre o homem controlado que sempre foi e alguém que começava, sem saber, a abrir espaço para um sentimento que ainda nem tinha nome. O dia amanheceu devagar na fazenda Santa Helena, e Augusto quase não dormiu naquela noite, passando pela cabeça todas as possibilidades do que poderia acontecer se alguém descobrisse a presença de Clara ali. Ainda assim, manteve sua rotina como sempre, fiscalizando os funcionários, conferindo o gado e evitando comentários desnecessários. Antes do sol esquentar de vez, levou comida até a casa velha dos empregados, onde Clara permanecia em silêncio, sentada à beira da cama simples, com o olhar atento a cada som vindo de fora. Ela agradeceu com a voz baixa e educada, e Augusto percebeu que, apesar da aparência frágil, havia nela uma dignidade que não combinava com alguém acostumada a pedir favores. Com o passar dos dias, ficou claro que Clara não era uma moça qualquer do vilarejo.
Sabia cozinhar, cuidar da limpeza e até lidar com pequenos reparos, oferecendo ajuda sempre que podia, mesmo Augusto pedindo que descansasse. Ele passou a visitá-la uma vez por dia, sempre rápido, sempre discreto, mas aos poucos as conversas curtas começaram a se alongar. Clara contou que vinha de uma cidade distante, que perdera os pais muito cedo e que havia se envolvido com pessoas erradas por necessidade, não por escolha. Não entrou em detalhes e Augusto respeitou o silêncio, algo raro nele. No vilarejo, começaram os cochichos sobre o comportamento estranho do fazendeiro, que agora evitava visitas inesperadas e mantinha áreas da fazenda fechadas. Uma vizinha insinuou que Augusto escondia negócios ilegais. Outra comentou que ele parecia mais atento, menos frio. O que ninguém via era o cuidado discreto com que ele observava Clara se recuperar, ganhar cor no rosto e voltar a sorrir aos poucos. Havia entre eles um clima contido, feito de olhares rápidos e palavras medidas, como era comum naquela época, quando os sentimentos não eram expostos com facilidade. Augusto sentia algo diferente crescer dentro dele, uma vontade de proteger que ia além da obrigação, enquanto Clara começava a enxergar nele não apenas um homem poderoso, mas alguém justo, paciente e solitário. Mesmo assim, ambos sabiam que aquela situação não poderia durar para sempre e que o passado dela, mais cedo ou mais tarde, bateria à porta da fazenda, trazendo consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. As semanas passaram e Clara já não era mais a jovem fraca encontrada no curral naquela madrugada. Ela ajudava na cozinha, cuidava do jardim e às vezes observava o trabalho no campo à distância, sempre com cuidado para não ser vista por estranhos. Augusto começou a confiar nela de um jeito que nunca confiara em ninguém desde que assumira a fazenda. Em algumas tardes, sentavam-se na varanda da casa velha, falando sobre coisas simples, como músicas que tocavam no rádio, festas de antigamente e sonhos que haviam sido deixados de lado. Clara contou que sempre quis ter uma vida tranquila, longe de confusão, e que nunca imaginou parar em uma fazenda tão grande quanto aquela. Augusto, por sua vez, falou pouco de si, mas deixou escapar que a solidão sempre foi o preço que pagou por manter tudo sob controle. O sentimento entre os dois crescia de forma silenciosa, feito o ritmo da vida no campo, sem pressa, mas firme. Um dia, porém, a tranquilidade foi quebrada quando um homem desconhecido apareceu no vilarejo, fazendo perguntas sobre uma jovem desaparecida. A notícia chegou rápido à fazenda, trazida por um dos funcionários, e Augusto sentiu o chão sair debaixo dos pés. Ele sabia que aquele passado finalmente os alcançara. Ao contar a Clara sobre o homem, ela ficou pálida e confessou que havia fugido de um relacionamento abusivo, marcado por ameaças e medo, e que aquele homem jamais aceitaria perdê-la sem tentar recuperá-la à força. O fazendeiro ouviu tudo em silêncio, segurando a raiva com esforço, e prometeu que ninguém a levaria dali contra a vontade dela. Essa promessa selou algo entre os dois, um laço invisível que ultrapassava o cuidado e começava a se transformar em amor, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de dizer em voz alta. No vilarejo, os comentários ficaram mais intensos e Augusto percebeu que manter Clara escondida já não era apenas um risco para sua reputação, mas uma ameaça real à segurança dela. Ainda assim, ele estava disposto a enfrentar o que fosse preciso, mesmo sabendo que aquela escolha poderia mudar para sempre o rumo de sua vida. A presença do homem no vilarejo deixou a fazenda Santa Helena em estado de alerta. Augusto reforçou a vigilância, orientou os funcionários a não comentarem nada com estranhos e pediu que Clara evitasse qualquer deslocamento fora da casa velha. Mesmo assim, o medo começou a pesar e Clara passou a se sentir culpada por colocar o fazendeiro em risco. Em uma noite silenciosa, ela sugeriu ir embora,
dizendo que não queria destruir a vida tranquila que ele levou tantos anos para construir. Augusto ouviu em silêncio, mas pela primeira vez deixou claro o que sentia, afirmando que a decisão de protegê-la era dele e que não se arrependia. Foi nesse momento que o sentimento guardado entre os dois ganhou forma, não em palavras exageradas, mas em um toque de mãos firme e demorado, carregado de respeito e promessa. No dia seguinte, o homem que procurava Clara apareceu na fazenda, exigindo explicações e insinuando que Augusto escondia algo. O clima ficou tenso. Funcionários observaram à distância e o fazendeiro, com postura firme, deixou claro que ali ninguém era mantido contra a vontade e que não permitiria ameaças em suas terras. O estranho foi embora prometendo voltar, mas Augusto sabia que aquilo não havia terminado. Decidiu então usar sua influência e procurar o delegado da cidade vizinha, um homem correto que lhe devia favores antigos. Com cuidado, contou a história sem expor Clara, garantindo proteção legal e deixando claro que ela tinha direito de recomeçar. A atitude trouxe algum alívio, mas também deixou Clara emocionada ao perceber que pela primeira vez alguém lutava por ela sem pedir nada em troca. Entre eles, o amor já não era apenas silencioso, mas consciente, mesmo que ainda cercado de medo e incertezas. Ambos sabiam que o desfecho se aproximava e que o futuro dependeria das decisões que seriam tomadas nos próximos dias. Os dias seguintes foram de tensão, mas também de mudança. O homem que perseguia Clara tentou mais uma vez se aproximar, mas foi impedido pela intervenção das autoridades da cidade vizinha, que confirmaram o histórico de violência e garantiram que ele se mantivesse afastado. Com isso, Clara pôde finalmente respirar em paz, livre do medo que a acompanhara por tanto tempo. A notícia se espalhou pelo vilarejo, e aos poucos os comentários maldosos deram lugar ao respeito, especialmente quando Augusto assumiu publicamente que a jovem estava na fazenda por escolha e que seria protegida como parte de sua vida. Clara deixou a casa velha e passou a morar na sede, não como alguém escondida, mas como uma mulher livre, começando de novo. O relacionamento entre os dois foi se firmando com calma, feito tudo naquela época, sem pressa e sem escândalos, baseado em cuidado, confiança e parceria. Meses depois, em uma tarde simples, com o sol dourando os campos, Augusto pediu Clara em casamento, sem luxo exagerado, apenas com a certeza de que havia encontrado nela não só amor, mas companhia verdadeira. O casamento aconteceu na própria fazenda, reunindo funcionários, vizinhos e poucos amigos, selando uma história que começou no medo e terminou na esperança. Clara nunca mais precisou se esconder, e Augusto descobriu que dividir a vida não o tornava mais fraco, mas inteiro. Assim, a Fazenda Santa Helena seguiu prosperando, agora com risos, presença e amor, provando que uma decisão tomada no silêncio de um curral, em plena madrugada dos anos 80, foi capaz de transformar dois destinos para sempre. E aí, o que você achou dessa história? Quero ver sua opinião nos comentários. E para você receber mais histórias como essa, se inscreva no canal e ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu te amo mais do que tudo. Eu também te amo, meu querido. Você é tudo pra mim. Você pra mim.